Olá, crocheteira estilosa! Tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao meu canal. E hoje nós vamos para mais um tutorial em crochê para vocês. Hoje nós vamos crochetar juntas a bag Lari, uma bolsa feita em parceria com a loja Matilda. Eu vou deixar o link do site e do Instagram deles aqui para vocês. Para essa peça, nós vamos utilizar o kit Lari, que é essa aba aqui com a fivela, o botãozinho imantado, o fundo e a alça aqui com o sintético e a corrente, tá? E aí também já vem aqui com essa... E também já vem aqui com essa argola articulada, tá? Lá na loja Matilda você encontra diversos acessórios para produzir as suas bolsas de crochê, todos com materiais de altíssima qualidade, tá? Olha só a grossura dessas meia argolas que vem. A grossura das correntes, então é tudo bem firme, bem resistente. Eles trabalham com metais de altíssima qualidade. E o sintético que eles usam aqui é o Montana de 2,5. Então, é um sintético bem grossinho, que fica bem resistente e não deixa a sua peça molenga. Aqui, ó, na fivela, por exemplo, tem todo esse detalhe aqui do pesponto para dar um acabamento bem bonito na sua peça. O fundo também na Montana 2,5, que deixa o seu fundo bem firmezinho, tá? Deixando a sua bolsa com acabamento impecável e ainda mais resistente. Para o corpo da bolsa, nós vamos utilizar um rolinho do fio de malha Extra Premium da Fisher Fios. Esse que eu tô mostrando para vocês aqui é o Malbec, tá? Fio de malha Extra Premium da Fisher Fios 25mm tem 140 metros, então tem o melhor rendimento da categoria de fio de malha Extra Premium do mercado. Não tem emendas, então dentro do rolinho dos 140 metros você não vai encontrar nenhuma emenda. Não vem diferença de espessura dentro do rolo, então por todo o rolo ele vem com 25mm. Ele não perde a cor e o brilho, então não vai desbotar, sua peça não vai ficar opaca, sem graça, então ele não vai perder a cor. A cor do rolo é a cor que a sua peça vai continuar, não vai desbotar, não vai clarear a sua peça com o tempo, tá bom? Ele faz o formato rolotê, que é esse formato que quando a gente estica aqui o fio, opa, quando a gente estica o fio, ele faz esse acabamento aqui do formato rolotê, o que não deixa nenhuma rebarbinha no acabamento da nossa peça. Isso também ajuda a não dar bolinhas. Então, a composição do fio de malha Extra Premium da Fisher Fios, juntamente com esse formato rolotê, vai impedir que a sua peça crie bolinhas. Então, o fio nem precisa passar pelo processo anti-peeling, porque ele não vai dar bolinha na sua peça. Então, a sua peça vai ter sempre um aspecto e um acabamento muito bonito, de muita qualidade, tá? Se você faz crochê, seja para hobby ou seja para vender, principalmente quem faz para vender, invista em materiais de altíssima qualidade. Por mais que você pague um pouco a mais por isso, o seu cliente vai agradecer e vai também pagar a mais para você por ter uma peça de maior qualidade. Imagina se a cliente compra a sua peça e aí uma semana depois a peça dela desbotou, a bolsa dela desbotou, ou a bolsa dela encheu de bolinha. Então, ela não vai nem querer mais usar a peça e também não vai voltar mais para comprar de você. Então, é muito importante que você invista em qualidade no seu negócio. Por isso eu indico Fisher Fios e os acessórios da loja Matilda para facilitar o seu trabalho no crochê e para deixar suas peças com acabamento ainda de maior qualidade, tá bom? Vamos precisar também de uma agulha. Vou utilizar aqui o de número 6,5, você vai utilizar uma agulha conforme a tensão do seu ponto. Então, entre 5mm e 6,5 é um tamanho de agulha legal para essa peça aqui, tá? Vamos precisar também de tesoura e agulha de tapeceiro para a gente fazer os arremates na nossa peça. E esses são todos os materiais necessários. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link de onde você consegue comprar tanto o fio de malha Extra Premium da Fisher Fios e o link da loja Matilda junto com o meu cupom de desconto. Então, quando vocês forem comprar lá no site da loja Matilda, vocês adicionam o cupom de desconto. Dessa forma, vocês vão conseguir comprar mais pagando ainda menos, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso tutorial. O primeiro passo para fazer a nossa peça é preparar a nossa base para a subida da bolsa. Então, nós vamos crochetar aqui nesses furinhos da nossa base, de forma que a gente tampe esses furinhos e deixe a nossa base firme
para que a gente possa subir o corpo da nossa bolsa com tranquilidade, sem medo do corpo da nossa bolsa ficar torto ou ficar soltando. Então, para preparar a base, eu gosto sempre de fazer dessa forma. Nós vamos iniciar fazendo pontos baixíssimos, mas nós vamos deixar aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui quantos centímetros eu vou deixar. Geralmente eu coloco no olhômetro, tá? Não fico medindo, mas só para vocês terem uma média, mais ou menos uns 25 centímetros aqui de fio sobrando, para que a gente possa fazer os acabamentos na nossa peça. E nós vamos começar fazendo pontos baixíssimos em volta aqui de toda a nossa base. Você vai escolher um ponto aqui qualquer e iniciar os pontos baixíssimos. Eu gosto sempre de deixar aqui mais ou menos no meio da peça. Então, você vai fazer pontos baixíssimos por todos os furinhos aqui. Então, passa a agulha aqui no furinho, laça, traz aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. Passa no furinho, laça o fio aqui atrás, traz aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. Tá vendo que eu tô deixando eles mais frouxinhos? É dessa forma mesmo que a gente precisa deixá-los, pra não repuxar a nossa base. Porque se a gente aperta muito, peraí, vou voltar minha agulha. Se a gente aperta muito esses pontos baixíssimos, a nossa base vai embarcar dessa forma aqui, vai ficar repuxada. Então, vai fazendo mais soltinho, tá? Para não correr esse risco. Então, aqui até chegar lá na outra ponta, vamos seguir com os pontos baixíssimos. Chegando aqui no final, vamos fazer o penúltimo ponto. E o último ponto, nós não vamos utilizar o fio que tá vindo do rolo. Nós vamos utilizar o fiozinho aqui que nós deixamos de reserva. Então, aqui no último furinho, vou passar a minha agulha, aí eu laço o fiozinho de reserva, trago ele aqui pra cima e puxo até a ponta dele sair aqui em cima. Vou ajustar essa primeira alcinha aqui, que ficou um pouco mais larguinha. E agora, vou passar a minha agulha de trás para frente nessa primeira alcinha aqui, no primeiro ponto baixíssimo. Puxo meu fiozinho lá para trás. Aqui atrás na peça, vou voltar, ó, no último espacinho, saio no meio do penúltimo ponto baixíssimo, do último ponto baixíssimo que eu fiz, né? Esse outro aqui eu tô fazendo simulação, e puxo meu fio lá para trás. Ajusto o tamanho da alcinha para que fique todas do mesmo tamanho. Então, a carreira de pontos baixíssimos nós já finalizamos aqui na nossa peça. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos para dar estrutura na nossa peça. Essa carreira de pontos baixos vai ser a sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Vou pegar o meu fio que tá vindo do rolo, esse outro aqui ainda fica de reserva. Vou passar a minha agulha no pontinho aqui da frente, ó, para que o meu fio, ele venha aqui atrás e faça o acabamento com essa alcinha da mesma forma que tem nos outros pontos. Então, aqui, ó, nesse pontinho, ao lado do ponto que eu acabei de fazer a simulação, eu vou passar a minha agulha, laço o meu fio, trago ele aqui pra frente. Dou uma esticadinha no fio, faço o primeiro ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer um aumento. Então, eu passo a minha agulha aqui, saindo atrás da alcinha aqui do meu ponto, laço o meu fio, trago ele aqui pra frente, dou uma esticada para minha agulha ficar reta e o meu ponto ter um padrão de tamanho, e fecho um ponto baixo, vou voltar no mesmo lugar, fecho um segundo ponto baixo. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um ponto baixo. A sua agulha sempre saindo aqui atrás da alcinha, tá? Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto
sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Você vai fazer aqui, quando chegar na curvinha, você vai fazer o ponto inclinado de acordo com a curvinha, tá? Um aumento. Ó, aqui, ó, mais inclinado para o ladinho. Um ponto sozinho. Dessa forma, nós vamos repetindo até chegar aqui no final da carreira. Vamos finalizar aqui com um aumento, sendo o último ponto desse aumento fechado com o nosso fio de reserva. Então, aqui, ó, puxei, lacei o fio lá atrás para fazer o ponto baixo, só que aí eu vou fechar esse ponto baixo com o meu fiozinho reserva aqui. Puxo até a pontinha dele sair aqui em cima, venho na primeira alcinha, vou puxar esse fio um pouquinho pro lado, e agora eu pego o meu fio, jogo lá para trás, viro a minha peça aqui atrás, nessa última alcinha, passo a minha agulha de baixo para cima e saio com a minha agulha aqui no meio da alcinha. Pego o meu fio, trago aqui para trás novamente. Agora, você vai puxar os seus fios para ajustar o tamanho dos pontos e dessa última alcinha. Nossa base tá dessa forma. Então, agora, ela tem 24 centímetros por 7,5. Antes de seguir para a subida da nossa bolsa, para que a nossa subida fique retinha, vamos fazer uma última carreira de pontos baixíssimos em volta aqui desses pontos baixos. Eu vou pegar o meu fio aqui novamente, o fio que tá vindo do rolo, trago ele aqui para frente, venho na alcinha aqui do último ponto baixo, ao lado da alcinha que nós simulamos. Laço o meu fio, venho na próxima alcinha, fecho o ponto baixíssimo. Venho na próxima, fecho o ponto baixíssimo. Novamente, sem apertar, tá bom? Vai fazendo esses pontos um pouco mais frouxinhos, dessa forma, o acabamento da nossa peça fica mais bonito. Vamos contornar aqui toda a peça com os pontos baixíssimos e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Chegando aqui no último ponto baixíssimo, nós vamos fazer da mesma forma que os pontos baixíssimos aqui da carreira inicial. Vou passar a minha agulha, mas vou fechar esse ponto com o fiozinho reserva. Puxo o meu fio todo aqui pra frente, com muito cuidado para não repuxar a minha peça, tá? Venho aqui no primeiro ponto baixíssimo, passo a minha agulha de trás pra frente e levo o meu fio lá pra trás. Aqui atrás na peça, vou passar aqui no meio das duas alcinhas e saio aqui no meio do último ponto baixíssimo. Laço o meu fio, trago ele aqui para trás. A preparação da nossa base já está finalizada. Agora, nós já vamos começar a subir a nossa bolsa. Antes, vamos esconder essa pontinha de fio. Eu vou pegar aqui a agulha de tapeceiro e vou trazer essa pontinha de fio, passando aqui por baixo das alcinhas dos pontos.
Observa aqui se não repuxou a minha peça. Vou fazer um acabamento com cola. Tô usando aqui Tec Bond para artesanato número 3. E aqui, ó, no fio, vou colocar um pinguinho de cola e pressiono para essa cola agir e prender esse fio aqui. Corto bem rente, com muito cuidado, para não cortar a minha peça. Acabamento feito, vamos subir a nossa bolsa. Para a subida, nós vamos trabalhar nas alcinhas de trás aqui, dessas duas alcinhas, esse Vzinho, né, que forma no nosso ponto baixo, e as alcinhas de trás que passam aqui pelo ponto. Então, a primeira alcinha é essa, logo ao lado aqui de onde está saindo o meu fio, ó. Vou passar a minha agulha nessa alcinha, venho nessa laçadinha aqui de trás, passo a minha agulha, laço o meu fio que tá vindo do rolo, trago ele aqui pra frente, vou esticar o meu fio um pouquinho, fecho o primeiro ponto baixo. Se possível, trabalhe com a sua base numa superfície plana, para que a subida da sua bolsa cresça bem retinha, tá? Aqui, vou deixar ela virada aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês, mas o legal é trabalhar assim na superfície plana, tá? Então, novamente, venho aqui na alcinha de trás do meu ponto e na alcinha aqui atrás da peça. Ó, vou passar nessa alcinha que tá aqui por cima. Laço, trago o fio aqui pra frente, fecho um ponto baixo. Novamente, venho aqui no meio, pegando somente a alcinha de trás. Aqui atrás na peça, pego a alcinha aqui de trás. Então, sempre as duas alcinhas de trás aqui, para poder fechar o seu ponto baixo. Lembre-se de ir ajustando a sua agulha aqui, ó, deixando retinho para você controlar a tensão do seu ponto e deixar o acabamento da sua peça mais bonito, tá? O ideal aqui é que você trabalhe dessa forma. Vá segurando aqui a sua base reta na superfície plana e vá passando a sua agulha assim. E aí, vai fechando os seus pontos, tá? Dessa forma, sua base sobe mais retinha. Ó, vai ficando com esse formato. Então, aqui nós vamos contornar toda a peça aqui, a primeira volta com ponto baixo. Ó, chegando aqui no final, vamos fazer o último ponto baixo dessa carreira. O primeiro ponto baixo aqui, ele vai estar assim mais deitadinho, mais inclinadinho. Você vai pegar aqui na alcinha que tá saindo desse primeiro ponto baixo, traz ele pro lado, tá vendo? Pega aqui a laçadinha que estava a sua agulha e leva lá para trás. Nós vamos fazer aqui o fechamento da carreira. Importante aqui, você ajustar essa laçadinha para ela ficar aqui retinha, ó, bem retinha. E aí, você leva ela lá para trás, bem retinha, porque essa laçadinha aqui vai dar o detalhe da nossa próxima carreira. Então, vou diminuir aqui o tamanho dessa alcinha. Vou passar a minha agulha aqui no meio, ó. Como se fosse o meio de uma dessas alcinhas aqui. Só que eu tô passando no meio da alcinha do fechamento da carreira. Vou passar a minha agulha pegando a alcinha aqui por trás, lá dentro na peça. Pego a alcinha aqui do fechamento da carreira, prendo na minha agulha, ajusto aqui, ó, puxo meu fio para ajustar o tamanho dessa alcinha, trago aqui para frente. Nós vamos fazer uma carreira com pontos baixíssimos, ó. Aqui eu acho que ainda ficou um pouquinho grande. Então, venho no meio, prendo aqui, ó. Puxo para ajustar o tamanho dessa alcinha, não pode deixar muito grande. Já melhorou um pouquinho. Nós vamos trabalhar
pontos baixíssimos. Então, sempre passando a nossa agulha no meio da alcinha aqui de cima e pegando a alcinha aqui de trás por dentro na peça. Tá vendo? Todos os pontos têm essa alcinha. Você vai pegar essa alcinha, fecha o ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima alcinha, ó, passo no meio e pego a alcinha aqui de trás. Trago aqui pra frente, fecho o ponto baixíssimo. No meio da alcinha, na alcinha de trás, trago, fecho o ponto baixíssimo. Nós vamos contornar toda a peça aqui com esses pontos baixíssimos. Chegando aqui no final, ó, esse daqui é o último ponto. Esse daqui já é a alcinha do fechamento da carreira que a gente fez. Então, faço aqui o meu ponto baixíssimo. Caso você fique com dúvida de onde é o último ponto, você fique ali e não consiga encontrar, eu recomendo que você use um marcadorzinho de ponto, como esses aqui, por exemplo, ó, ou então um fio de cor diferente, aqui sempre no primeiro ponto. Dessa forma, você não se perde. Antes de prosseguir, já ajusta sua peça aqui para ela não ficar emborcada. E agora vamos para a próxima carreira. Aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo, vou passar minha agulha de cima para baixo para fazer o fechamento de carreira novamente. Puxo meu fiozinho lá para trás, bem retinho, tá vendo? Não deixo um enrolado no outro. Vou diminuir um pouco a alcinha, seguro aqui para não desmanchar. E da mesma forma que fizemos o outro, vamos fazer esse aqui agora. Passo a agulha aqui por cima, no meio. Vou laçar a alcinha aqui de trás, tá vendo? Ó, vou pegar essa maiorzinha aqui de trás. Laço o meu fio que tá vindo do rolo, puxo aqui pra cima, e agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Prendo aqui a alcinha do fechamento da carreira, fecho o primeiro ponto baixo. Essa alcinha aqui do fechamento da carreira, ela sempre vai ficar um pouquinho maior que as outras, então vai ficar aqui a marcação de início e final de carreira. Então, essa parte aqui da bolsa, nós vamos utilizar ela para trás, tá? A frente da bolsa vai ser esse outro lado aqui. Porque, de toda forma, fica aqui essa alcinha um pouquinho maior, diferente das outras. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, da mesma forma que estávamos fazendo os pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás e a alcinha aqui de dentro. Tem duas alcinhas, você vai pegar sempre só uma, tá? Laça o fio, traz aqui pra frente, fecha um ponto baixo. Próxima. Alcinha de trás do ponto baixíssimo, alcinha aqui de dentro da peça. Fecha o ponto baixo. Vamos seguir com pontos baixos até finalizar a carreira. Finalizou a carreira, vamos voltar para a carreira de pontos baixíssimos. E dessa forma, nós vamos seguir repetindo até termos um total de 23 carreiras. Para contar as carreiras, então aqui o ponto baixo, esse Vzinho, ponto baixíssimo, essas duas laçadinhas aqui, você conta como a carreira do ponto baixíssimo. Então, aqui nós temos uma, duas, três carreiras já. Estamos na terceira carreira, vamos prosseguir até ter um total de 23 carreiras. Sempre que for fazendo o seu ponto, vai ajustando. Finalizou a carreira, põe a sua bolsa, a sua peça na superfície plana e vai ajustando a carreira, trazendo os pontos para que eles fiquem bem retinhos, para a sua bolsa subir bem firme, bem retinha, tá bom? Vou finalizar as carreiras e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizadas aqui as 21 carreiras de subida, a nossa peça, até o momento, tem 16 centímetros e meio por 24 aqui de largura, tá? Então, 16 aqui de altura e 24 de largura. Agora, nós vamos dar 5 voltas com o nosso fio. Aqui, ó, como eu falei para vocês,
as carreiras de fechamento, né? O ponto aqui de fechamento fica marcadinho, mas não é algo que fica assim, que deixa a nossa peça com aspecto feio, tá? Fica marcado, mas fica uma marcação um pouco. Fica aqui a marquinha do ponto, mas nada que vá diminuir a qualidade ou o acabamento da nossa peça, tá bom? Essa parte aqui fica atrás, na bolsa, então eu não vejo problemas aqui neste caso, tá? Então, agora nós vamos dar 5 voltas com o nosso fio aqui. E essas 5 voltas nós vamos utilizar como acabamento ali dos pontos baixíssimos na nossa peça. Sobra aqui, ó, da minha peça, sobrou esse pouquinho aqui de fio. Dependendo, dá até pra gente fazer um pastelzinho ou algum chaveirinho com esse fio. Agora, nós vamos puxar o fio aqui até a ponta sair toda aqui na frente, fazer a simulação da alcinha ali e fazer um acabamento em pontos baixíssimos na nossa peça. Então, eu venho aqui nas duas alcinhas, de trás para frente, como se fosse fazer um fechamento de carreira, pego o meu fio e levo lá para trás. Só que aí eu vou puxar até sair a ponta toda lá atrás na peça. Ó, dessa forma. Agora, aqui por dentro, eu venho no último ponto baixo, passo a minha agulha de baixo para cima, pegando a alcinha aqui de trás, puxo meu fio e trago ele todo aqui para baixo. Agora, é só ajustar aqui o tamanho, a largura dessa alcinha, para ficar bem parecida com o tamanho das outras e ficar o nosso acabamento invisível. E aí, nós vamos fazer os pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui nas duas alcinhas, logo à frente aqui da alcinha, eu venho aqui, ó, logo na alcinha que nós simulamos, e vamos fazer os pontos baixíssimos. Lembrando de não apertar demais esses pontos, tá? E aqui os pontos baixíssimos de acabamento nas duas alcinhas, tá? Você não vai fazer pegando só a alcinha de trás. Vai fazer o ponto normalmente aqui nas duas alcinhas. Ó, as 5 voltas que nós demos em torno da bolsa são quantidade de fio suficiente para completar aqui toda a peça com os pontos baixíssimos, tá vendo? Ó, sobrou esse pedacinho aqui que nós vamos utilizar para fazer o acabamento agora, que é a simulação aqui de uma alcinha de ponto baixíssimo. Então, eu venho no primeiro ponto baixíssimo, puxo meu fio lá para cima. Aqui, eu venho na última alcinha aqui do ponto baixo e no meio, saio aqui no meio do último ponto baixíssimo. E laço aqui para fazer a simulação da alcinha do ponto baixíssimo, ó, para ficar o acabamento invisível. Agora, nós vamos pegar esse fio, esconder aqui por dentro da peça. Vai escondendo aqui por dentro das alcinhas, aí com um pinguinho de cola nós vamos fazer o acabamento.
corta bem rente. Ó. E a nossa bolsa está praticamente pronta. Agora, nós vamos encontrar o meio aqui da nossa peça. Então, ajusta aqui certinho. Vou vir com a fita métrica. São 24 centímetros, então, aqui, ó, entre o 11 e o 12, entre esses pontos aqui, é o meio da peça. Então, é aqui nesse nível que eu vou costurar o meu fecho, tá? Então, eu já deixo ele aqui na medida certinha, trago ele aqui pra trás. Vou descer umas 3 carreiras pra cá, ó, pra poder ficar bem firme, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou costurar aqui na terceira carreira de cima pra baixo. Pra costurar é bem simples. Vou pegar aqui um pedacinho do fio de malha mesmo, ó. Cortar um pedacinho maior pra ficar mais fácil de trabalhar. Corto. Se você sentir necessidade, pode cortar o fio no meio, tá? Eu vou deixar ele assim inteirinho mesmo. Vou passar a minha agulha aqui no espacinho do fecho e no meio do ponto. Bem no meio mesmo, centrado, ó. Saio com o meu fio aqui dentro na peça. E agora, vou levar a outra ponta. Aqui, venho no meio do ponto, saio por dentro na peça. Aqui, vou encontrar essas duas pontas e finalizar com um nó. Então, por dentro da peça, eu vou passar essa ponta por baixo aqui das alcinhas, ó. Essa outra aqui da mesma forma. Até que elas se encontrem, e aí vou dar um nó. Não aperto demais para não repuxar ali. Dou um segundo nó. E agora, eu vou esconder aqui essas duas pontas por baixo dos fios. Dessa forma, o nozinho fica escondido lá dentro. E aí, só para reforçar a segurança da peça, eu venho com o pinguinho de cola. Corto bem rente. Ó, ficou escondido o acabamento lá por dentro da peça. Agora, eu trago o meu fecho aqui pra frente, ó. Ajusto ele no meio, retinho, certinho. Retiro aqui já na medida do fecho. Vou retirar mais um pedaço de fio e vou fazer a mesma costura, tá?
Finalizou aqui a costura, é só fechar a nossa peça, olha só que linda que fica o detalhe desse fecho, gente. Agora, nós vamos colocar aqui as nossas alças. As alças você pode tanto colocar aqui só fechando assim ela, ou você pode dobrar as laterais, tá? Que é a forma que eu gosto. Eu pego aqui as duas do meio, dobro aqui pra dentro, e aí eu venho com a minha alça. E passo aqui nas alcinhas, de forma que prenda tanto a parte aqui de fora, quanto a parte aqui do meio que eu dobrei. Então, geralmente, eu deixo ela retinha assim, ó, seguro, e aí eu venho com o mosquetão. Pego aqui só nas alcinhas de cima, tá? Ó. Aí, ó. E aí, eu prendo assim, dobradinha. Aqui do outro lado, faço da mesma forma, tá? E aí, ficou aqui, dos dois lados, a nossa alça com a nossa corrente e o sintético. E aqui o nosso fecho. E essa é a nossa bolsa Lari. Olha que linda que fica. Fica uma bolsa bem espaçosa, bem estruturada, tá? Aqui você, se você não desejar, você nem precisa colocar forro, fica a seu critério, porque fica bem fechadinha, bem estruturadinha a peça, bem firme, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo, você vai ser avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que eu trago aqui no YouTube para você, tá bom? Deixa também o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda no alcance. Então, quanto mais like, mais pessoas recebem esse vídeo gratuitamente. Então, mais pessoas são alcançadas quando você deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Deixa também nos comentários o que você achou dessa aula. Qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, pode deixar nos comentários que eu estarei vendo e respondendo todas vocês, tá bom? Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, marcar @soularicristina, marca a loja Matilda, Fischer Fios, mostra que você está usando as peças deles, que você está reproduzindo as peças que você aprende aqui no canal. É um prazer, eu sempre vou lá, olho, respondo vocês referente às peças que vocês aprendem aqui no canal, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.